Olá, eu sou Narciso Fernandes e nós estamos dando continuidade aos vídeos que falam sobre as eleições de 2020, as regras do jogo das eleições de 2020. Hoje nós estaremos iniciando uma série de entrevistas com personalidades que vão tratar de assuntos que envolvem as eleições, assuntos que interessam às coordenações de campanha, que interessam aos candidatos, que interessam aos advogados. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Mauro Freitas. Dr. Mauro Freitas, ele é presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, a ABRACS. Ele é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB do Distrito Federal. Ele é membro da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB Federal. E ele é membro pela Sociedade Civil do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. O Dr. Mauro Freitas é um especialista na área de direitos da pessoa idosa. Uma pessoa que tem dedicado a sua vida ao estudo da questão dos direitos da pessoa idosa e vai nos ajudar aqui a entender sobre a participação da pessoa idosa no pleito eleitoral. Dr. Mauro, muito bem-vindo. Primeiramente, nós temos alguma dúvida, as pessoas têm alguma dúvida com relação ao quem são as pessoas idosas. Então vamos começar entendendo quem são essas pessoas. Existe o Estatuto do Idoso e ele define uma idade para a pessoa ser considerada pessoa idosa. Então eu gostaria que o senhor nos explicasse, ou explicasse para as pessoas quem é uma pessoa idosa. Bom, o conceito da pessoa idosa, ela foi estabelecida através da Política Nacional do Idoso aqui no Brasil. Até então se falava de envelhecimento, falava da pessoa idosa, mas não se estabelecia com uma maior precisão. Então, e antes de se estabelecer 60 anos, por quê? Isso foi um padrão mundial estabelecido e também acolhido no Brasil, e hoje, em algumas partes do mundo, já estão fazendo um questionamento se deve ser alterado ou não essa idade, que as pessoas estão vivendo mais, em condições melhores, mas isso ainda não é homogêneo. Ela tem, em cada região no mundo, existem condições em que a pessoa vive envelhecimento. Então isso não gera ainda uma padronização a nível mundial, mas no geral, em torno de 60, 65, e no Brasil é 60 anos, desde a Política Nacional do Idoso, que foi estabelecida em 1994. Muito bem. Então, a idade definida por lei é de 60 anos. 60 anos. Aqui no Brasil, o idoso tem 60 anos ou mais. Embora tenha todo um debate, porque existem muitas pessoas com 60 anos que estão na vida econômica ativa, participando, e não são consideradas, porque antigamente tinha a história daquela pessoa velha, aquela pessoa que não era mais ativa. Inclusive, quando a pessoa se aposenta no serviço público, chama de inativo. Sim. A condição hoje da pessoa com 60 anos não tem nada a ver com o início do século passado. Então, se a gente for pensar que o quanto que está aumentando a expectativa de vida das pessoas, nós já temos regiões aqui no Brasil que já passa do 75, como Rio Grande do Sul, por exemplo, e as pessoas chegam numa condição boa, se não tiver alguma decorrência, alguma doença, alguma coisa assim, vive bem, inclusive na ativa também, em termos profissionais, e na vida civil, como a gente vai falar agora aqui também, com relação às políticas que devem ser aplicadas no país e que devem ser eleitas através dos seus representantes, através das próprias eleições. Muito bem. Como você pode ver, essa questão da pessoa idosa é uma questão muito instigante e, inclusive, relacionada à questão das eleições. No Brasil, o voto é obrigatório e não é obrigatório para pessoas menores de 18, maiores de 16, e não é obrigatório para os maiores de 70 anos. Então, não é o foco aqui, nós falamos sobre os jovens, mas sobre esses maiores de 70 anos, o voto é facultativo. Nesse sentido, como o senhor vê a importância do voto da pessoa idosa? Porque nós temos de 60 a 70 é obrigatório, e são consideradas pessoas idosas pela lei. E acima de 70, eles podem ir voluntariamente, apesar de ser opcional o voto.
Eu gostaria que o senhor discernisse aqui como é que o senhor vê essa questão da participação mesmo da pessoa idosa como eleitor, na participação no pleito como eleitor. Isso é interessante. Se a gente for verificar o quanto que a população está mudando no Brasil, né, a gente percebe o quanto que a pirâmide social está se alterando. Hoje nós temos uma inversão praticamente dessa condição. Nós já temos alguns lugares, como o Rio Grande do Sul, desde o ano passado, nós temos lá mais avós do que netos. E isso é uma mudança drástica na situação. E no Brasil e no mundo está havendo esse fenômeno do envelhecimento da população. Estima-se que até 2060, 25% da população sejam pessoas idosas. E aqui no Brasil não é diferente também. Inclusive, nós temos ainda uma perspectiva de ser o país, o 5º país com mais pessoas envelhecidas, né, dentro de 20 anos. Uhum. Então isso vai mudar totalmente. No Brasil hoje nós devemos estar chegando a 20 e poucos milhões de idosos e nós vamos saltar para 30 e tantos daqui a uns 20 anos, né? E isso vai alterar totalmente as necessidades da população, as características da população, as relações de comércio, de mobilidade urbana, necessidade de planos de saúde, de atendimento médico, de remédios, de necessidade, por exemplo, de entretenimento para as pessoas idosas. Então, tudo isso vai mudar características e interesses dessa população. Entendi. E ela vai ser uma população de 60 até os 80, 90, muitas pessoas ainda manifestam interesse em votar. E esse voto, ele não é só um voto de quantidade, ele é um voto de qualidade diferenciada. Porque a característica do voto da pessoa de 60 a mais é muito diferente das pessoas com idade menor. Isso é bem interessante, porque isso vai alterar. O voto da pessoa idosa, ele tende a ser um voto com uma característica ideológica mais conservadora, porque ele já viveu, ele já tem reflexões sobre a vida, diferentemente do voto do jovem, que é aquele voto mais impulsionador de alterações sociais, de mudanças. Então, essa questão do voto da pessoa idosa, ela é talvez não esteja na ordem do dia. Está na ordem do dia esse debate, os políticos, como é que isso está? Olha, nós até estamos melhorando. Se a gente for perceber, a primeira vez que se falou sobre idoso no Brasil foi envelhecimento, digamos assim, foi na Constituição de 1974. Uhum. Foi quando se falou pela primeira vez do envelhecimento com relação à Previdência, né? Em 1948, nós tivemos a Declaração dos Direitos Humanos, em que se falou da necessidade da dignidade humana, do envelhecimento com dignidade, né, que não tivesse nenhum tipo de distinção, né, e mais até atenção para a pessoa envelhecida. Depois disso, nós tivemos aqui no Brasil, e as constituições até 88 mal falaram na questão da pessoa idosa. Nós tivemos a Constituição de 88 e depois a Política Nacional do Idoso em 94. Então é tudo muito recente. Muito recente. E depois de 1994 da política, que nós fomos ter de 2003 para 2004, que entrou em vigor em 2004, o Estatuto do Idoso. Quando aí sim se consolidou várias leis de ordem material e processual na defesa do interesse da pessoa idosa no Brasil. Então, se a gente for pensar, nós estamos praticamente conhecendo e aplicando um Estatuto do Idoso mais direcionado e mais objetivo com relação ao envelhecimento desde 2004. Assim, não é uma coisa do século anterior, porque várias políticas públicas começou do século XX. Exatamente. A questão da pessoa idosa e as políticas públicas que envolvem os direitos das pessoas idosas veio com o Estatuto do Idoso em 2004, já nesse século. Então, e por isso que o idoso, ele era um ser invisível, desconsiderado mesmo nas políticas. Era um estorvo, ele não era um cidadão que estava ativamente na política, na vida civil, né? Inclusive a nossa própria Constituição prevê, né, que as pessoas não podem casar com comunhão de bens a partir dos 70 anos. Então tem algumas previsões, algumas regras ainda no país de muita proteção e pouca consideração da necessidade de manter o máximo possível da autonomia do idoso para que ele tenha a prática plena, o máximo possível, da sua dignidade humana.
inclusive como sujeitos de direitos e de direitos políticos, né? Para a efetivação desses direitos. Porque se nós pegarmos o exemplo do avanço dos direitos das mulheres ao longo da história, os direitos das mulheres, eles avançaram a partir da participação das mulheres na política. Não só elas participando, pleiteando, reivindicando, mas elas participando como política, como candidatas, como assumindo cargos. Como é que o senhor vê a participação da pessoa idosa na condição de pessoa idosa, se os políticos se veem? Assim, eu sou um político que tenho mais de 60 e eu vejo que eu tenho que defender políticas públicas para essa categoria etária, para esse contingente populacional. Existe isso ou não é uma coisa que está se pensando ainda? Olha, é cultural, né? Até há pouco tempo, o candidato, né, dependendo dos momentos até da vida social e civil de um país, se dá mais valor a um político mais sênior, né, ou um mais jovem que passa vigor, mudança, quebra de paradigma, né? No Brasil é importante a gente primeiro lembrar que não há nenhuma previsão dizendo que uma pessoa tenha limite em função da idade de ser candidato. Não tem. Então ele pode ser candidato enquanto ele tiver interesse, vontade e uma proposta para representar a sociedade. Outra coisa também é que as pessoas estão começando a olhar a pessoa idosa com outro olhar também. Sim. O aposentado, aquele que ia para os aposentos, ele era alguém retirado da vida e ele era internalizado, ele sumia da sociedade. Era o inativo mesmo. Ele inativo, ele ia para os aposentos, ele sumia. Então essa pessoa começou a ter uma pecha, né, a pessoa mais velha, de alguém que é inútil, de alguém que não colabora, que ele simplesmente tem que ser cuidado. Na melhor das hipóteses, ser respeitado, mas cuidado e isolado, quase que retirado das suas atividades comuns. E assim é a política. Então, quanto mais idosos, e nós estamos levando no Brasil 30 anos para envelhecer na mesma quantidade de pessoas que a Europa levou 100 anos. Então, nós não estamos tendo tempo de nos adaptarmos a uma nova sociedade envelhecida. Nós estamos sendo praticamente soterrados por uma situação em que nós vamos ter que correr para nos adaptarmos em termos de pessoas, por exemplo, que vão, a partir de agora, ter acesso à tecnologia. Né? Nós temos uma política, quando nós estamos acolhendo crianças e uma quantidade de jovens, que tem uma facilidade enorme de acolher e de absorver a tecnologia, ou como é que nós vamos lançar tecnologia num país que está se modernizando em cima de uma população envelhecida? Inclusive porque a população está aumentando vertiginosamente. E as tecnologias vão ter que prever isso. Sem dúvida. Por exemplo, até assim, um exemplo simples para ver como às vezes as coisas passam sem a gente perceber. Um semáforo, por exemplo, um sinal, né, de trânsito, ele tem uma abertura e um fechamento conforme uma estatística de pessoas que passam por ali e numa determinada velocidade. Se 25% da população for idosa e precisa caminhar muito mais lentamente para atravessar um trânsito, isso não vai mudar a mobilidade urbana? Muda. Entendi. Né? Então isso, e assim também, nós temos daqui a pouco tantos idosos que uma fila exclusiva para idosos não vai ser algo desejável. Isso já está acontecendo, né? Acontecendo. As pessoas preferem não usar a fila dos idosos, que é mais lenta, e vão para a fila comum. Porque você diz, não, isso aqui é uma fila para idosos. Mas tem tantos idosos na fila que aquela fila fica impraticável. A ideia de proteger aquela pessoa, de dar celeridade e a pessoa idosa ter um atendimento prioritário, não está funcionando, porque tem 25 pessoas idosas e 12 pessoas que não são da fila de preferencial, né? Pois é, hoje em dia, por exemplo, cada vez mais a gente vê que tem vagas para idosos, são 5% no estacionamento. Será que isso daqui a pouco vai ser suficiente ou até necessário? Né? Eu estive no Uruguai há pouco tempo e lá eles, pela quantidade de idosos, eles têm mais do que nós em termos de percentual, né? E lá eles não têm filas exclusivas, lá eles têm placas que dizem, aqui nós damos prioridade aos idosos. Entendi. Então, esse é o serviço que vai ter que ser. Mais humanista, né? Mais humanista, quer dizer, se tem um ônibus e uma fila para entrar nesse ônibus, um idoso não deveria ter uma fila exclusiva.
ele simplesmente vai, se dirige à frente e sobe. E sobe. E vai ter também seus bancos lá com prioridade. E, aliás, numa população educada, não precisaria ter bancos para idosos, né? Os mais jovens teriam a consciência de ceder para os mais velhos. Bem interessante, né? esse debate. Mas toda essa questão que a gente está falando, e isso vai aplicar muito para as próximas eleições, que são municipais, né? E é onde as pessoas vivem. Sim, né? As pessoas vivem na cidade, né? Não vivem na União, não vivem em Brasília, vivem na cidade. É ali que ele vai na praça, é ali que ele vê se a calçada está com um buraco, é ali que ele vê se tem parada de ônibus com condições de sentar, esperar, se tem posto de saúde, é lá que eles vão viver. E essa questão toda que nós estamos falando, ela vai alterar bruscamente. Então os políticos vão ter que começar a ter atenção na demanda dessa população. Como é que o senhor vê a questão de políticas públicas para idosos, considerando que nesse ano está todo esse debate acontecendo e nós vamos ter eleições em 5.570 cidades, o número de cidades do Brasil que vão ter eleições, todas as cidades, e vão ser eleitos vereadores, prefeitos, e assim, está havendo algum debate que aponta para políticas públicas específicas para pessoas idosas? O senhor vê isso como membro do Conselho Nacional de Direito da Pessoa Idosa? A gente vê, Narciso, que está começando a ter um debate, né, que as pessoas estão despertando para isso, ainda mais agora, em época de pandemia, se falou muito das pessoas com 60 a mais que são mais vulneráveis, da necessidade de manter o isolamento. Então acabou que, por um caminho ruim, né, se levantou uma pauta importante, que é a condição e vulnerabilidade da pessoa idosa no país. Agora, as políticas e as propostas de candidatos, eles ainda não contemplam. Entendi. Porque eles ainda focam na população mais jovem como foco do objetivo do voto deles. Entendi. Então, assim, tem que haver um trabalho dos dois lados. O candidato tem que se lembrar de políticas que atraiam esse público, que cada vez está ficando mais importante para pesar o voto de um candidato. Por causa de uma coisa matemática, né? O número de idosos. Daqui a pouco, se os idosos se fecharem em torno de um candidato que olhe por eles sozinhos, só pela condição de idoso, eles têm condições de fazer um governador, um prefeito, né? Porque eles vão ser 25% daqui a pouco da população possivelmente votante. Só quem tem mais de 70 que pode não querer votar, ou que não tem condições de votar. Né? Mas, a rigor, as políticas públicas no Brasil, elas só vão ser alteradas se a gente começar a mudar pela base. E a base é o município. Sim. É lá que tem o Conselho Municipal do Idoso, que a prefeitura e o prefeito têm que dar apoio para que ela tenha Constituição e ela tenha apoio para poder funcionar. Como é que está essa questão dos conselhos municipais? Nós temos no Brasil, como a gente estava falando, 5.570 municípios. Nós devemos ter algo em torno de, no máximo, 2.000 conselhos municipais constituídos. E desses, eu considero que deve ser 1/3 funcionando plenamente. Entendi. Então, a gente vê aí a nossa dificuldade de uma política nacional do idoso, porque quem faz a política, afinal, né, lá na base, é o Conselho Municipal do Idoso. E, infelizmente, no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de constituição ou de funcionamento e manutenção desses conselhos, que é onde eles deveriam socorrer. Então, você que é candidato, você que participa de campanha, coordenador de campanha, nós estamos aqui trazendo esse debate justamente para contribuir, porque esse nosso espaço aqui, que debate as eleições de 2020, tem o objetivo de fomentar todo tipo de debate, não com partidarismos, mas com o debate profícuo da questão. Veja, existem políticas públicas ainda não alcançadas e o seu candidato, ou você que é candidato, tem que atender esse contingente populacional, não é? Eu queria trazer aqui um assunto que é da ordem do dia. Nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus. No Brasil, os cálculos somam mais de 100 mil mortos, e a pessoa idosa é o grupo de risco. E nós vamos fazer uma eleição que vai mobilizar. As eleições foram adiadas de outubro para novembro, mas foram adiadas por um mês. E ainda se fala em aberturas e tal, mas em todas as regras, os decretos que falam que tem abertura, diz, mas tem que proteger o grupo de risco.
pessoas idosas não podem ter cuidado com a participação de pessoas idosas. Como pensar a prática, o exercício do voto no dia das eleições das pessoas idosas que são grupo de risco? O senhor está vendo algum movimento, houve algum debate no Conselho sobre esse tema? Seria importante uma conexão entre o Conselho Nacional de Direito da Pessoa Idosa com o TSE a respeito disso? Como é que o senhor vê essa questão? Ela é importante. Ela é uma questão que ainda não sabemos exatamente como vai ficar até as eleições, né? Sim, sim. Então vamos projetar que até lá ainda exista a necessidade de um isolamento social. Se isso acontecer, eu considero que seria tirar da vida civil pública e eleitoral parcela importantíssima da população votante. Sim. Então, ou elas podem ou não podem votar. Se eles podem votar e sabemos que estão lidando com pessoas vulneráveis, nós temos que ter uma política e umas práticas que deem segurança a essa população, né? Dando, de repente, alguma prioridade em horário de votação, uma orientação muito objetiva e técnica a respeito do asseio das urnas, dos locais, do transporte público no dia da eleição, né? Como é que nós vamos manter o isolamento social numa fila, por exemplo. E o processo de eleição em alguns colégios, ele aglomera muitas pessoas. E tem uma questão que é dilemática. A democracia exige a participação. E você diz, não, os idosos são um grupo de risco. Mas se você priva os idosos da participação democrática, você tá fazendo construindo um processo eleitoral não democrático. Por quê? Porque hoje nós temos um contingente populacional muito grande de pessoas idosas e esse dilema tem que ser resolvido de alguma maneira. Nós temos as eleições que é biométrica. Também. As orientações não toque nas coisas, mas nós vamos tocar lá na urna para identificação. Como é que vai ser isso? É difícil. Ou nós vamos estar em condições de todos votarem, ou nós não podemos ter uma eleição que parte dessa população pode ou não votar. Porque aí seria ferir realmente a democracia. Exatamente. Eu acho que teria que ter um adiamento em que houvesse um momento que desse segurança para a população votar. Até porque, como a gente falou, o voto da pessoa com 60 a mais hoje no Brasil é essencial. Nós precisamos de pessoas que tragam propostas e sejam alvo de voto de pessoas que têm interesse e já chegaram numa idade que reconhecem a dificuldade de perder espaço no mercado de trabalho, na mobilidade urbana, na segurança pública, na questão de plano de saúde, na questão de leitos em hospitais, na questão do enfrentamento de violência contra eles. Então são pautas absolutamente importantes que nós não podemos deixar essa população de fora. E essas pautas têm que vir para o central do debate, porque nós estamos falando de eleição municipal. Discute desde a praça à aposentadoria, discute desde as condições de mobilidade na cidade até as questões sociais, econômicas, de macroeconomia, e as pessoas idosas têm interesse em todas. Pois a gente não sabe o que vai acontecer, né? Acho que pode ser que isso seja um debate mesmo entre o TSE e o Conselho Nacional do Idoso, em que a gente levante algumas questões para até sugerir algumas práticas que possam garantir que haja o voto dessa população. Porque realmente, se houver qualquer tipo de medida legal em que autorize essas pessoas a não votarem para ficar em casa, por exemplo, é quase como dizer, não vote. Né? E nós vamos perder uma parte considerável das pessoas que têm atenção, têm experiência para dotar, né, os nossos governantes de ideias, de práticas e políticas públicas que garantam uma sociedade diferenciada. E como nós falamos no começo, o aumento dos direitos das mulheres, por exemplo, se deu com maior participação das mulheres na política. E assim, nós estamos vendo o aumento populacional da pessoa idosa. E isso demanda uma maior participação da pessoa idosa no processo eleitoral, como eleitor, como candidato. E isso é uma coisa que está na ordem do dia. E você estabelecer uma política pública de não participação do idoso
em virtude da pandemia, porque digamos que o sistema não permite uma garantia de proteção à saúde dessas pessoas, o sistema ou ele garante, ou as eleições têm que ser adiadas para um período que isso seja garantido. Você não pode privar um contingente populacional desse da participação democrática. Sim, assim como eu posso estar garantindo, tem pessoas que vão dizer que querem assegurar o seu direito de voto. Sim. E aí, como é que eu faço uma parte da população mais privilegiada que outra em função de uma pandemia, uma doença que está aí na rua, né? E depois outra coisa, não pega também só o idoso, pega mais o idoso, a gente sabe, pelos índices aí, mas pega qualquer outro que pode ter qualquer doença, né, importante que possa agravar com a Covid-19. Uhum. Então, me parece, né, que o melhor caminho seria mesmo ter um melhor ambiente para poder fazer as eleições, né? E não fazer com parcela da população. Sim, não é possível. E isso vai alterar totalmente o resultado e os destinos aí das políticas públicas do país. Nós poderíamos dizer que o resultado, de algum modo, vai ser viciado se você tirar essas pessoas da participação do direito ao voto, não é? E você, candidato, você que está organizando, participando das eleições como coordenador de campanha, o advogado eleitoral, tem que vislumbrar todos esses aspectos. Nós não estamos falando aqui, nós estamos falando aqui de políticas públicas, mas nós estamos falando do pleito eleitoral. Como as eleições vão acontecer, garantindo-se a participação desse contingente populacional tão importante. E não é importante apenas no número, é importante pela experiência de vida, pela capacidade de analisar a situação que vivemos com outros momentos políticos que o Brasil já viveu, que essas pessoas passaram por governos, por presidentes, por planos econômicos, e têm uma visão, uma capacidade de analisar a realidade social de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, serena, porque não está contaminado, assim, estaria menos, vamos dizer assim, com essa inquietude que a juventude tem, e assim, mas é o lugar da juventude essa inquietude. E as pessoas idosas vão dando esse equilíbrio. Isso, qualquer sociedade só avança assim. Inclusive historicamente, né? Sim. Em tribos indígenas, o conselho era dos índios mais velhos. Sim, claro. Né? Em várias sociedades, sempre os conselhos de anciãos sempre foram pessoas mais velhas, pela experiência. Claro. Né? Então nós temos a força, e o jovem tem essa vantagem da força, mas não tem a vantagem da experiência. Né? Uhum. E realmente, eu estou chegando agora aqui com 53 anos, para 54, né? Então me considero hoje uma pessoa com uma experiência da política brasileira, porque quantas coisas eu já passei por aqui. Passamos época, né, da chamada ditadura, depois abertura política, passamos por planos econômicos. Passamos por um impeachment, né, do Collor, depois o Sarney assumiu e assim foi, a gente viu tantas coisas acontecendo, o PT, outro impeachment, mais à frente. Isso tudo nos dá uma capacidade de a gente focar hoje em alguém que tenha um maior equilíbrio para ser presidente de toda uma nação, de todas as necessidades e não de uma específica. Sim, sim. Né? Nós temos que mexer na questão social, na questão econômica, na questão de tecnologia, na questão da tradição, né? E precisamos então de uma pessoa ou pessoas, né? Os prefeitos por todas as cidades. Que sejam mais moderados, tenham uma visão mais geral, né? Que possam realmente acolher e contemporizar todas as necessidades, né? E só alguém com uma experiência, uma vivência sabe escolher, ou pelo menos, né, acertar mais perto, né? Porque a possibilidade de erro sempre existe. Sempre vai ter, e talvez a gente nem tenha as opções que nós gostaríamos de ter, né? Uhum. Mas o idoso realmente ele tem um voto de qualidade diferenciado, né? Ele vai ter um outro olhar também para dizer, isso que eu estou passando, eu quero que continue ou que não passem outros pela mesma situação. Sim. Porque o jovem ele não pode saber o que o idoso sabe, mas o idoso sabe que o jovem já está passando. Sim. Né? Então isso faz toda a diferença. Então quanto mais nós estamos vivendo, mais as pessoas estão podendo votar em pessoas que têm esse olhar e que tragam propostas, tirem essa parcela da população da invisibilidade. Sim. E que comece a trazer políticas públicas muito mais só para defender essa população que já envelheceu,
mas preparar o cenário para as pessoas que vão envelhecer também. Porque a gente está vivendo mais, Narciso, mas nós temos que viver mais e melhor. E melhor. Esse é o cenário do futuro, né? Porque se nós vivermos mal, o que seria bom, um prêmio que a vida está nos dando de longevidade, vai ser um castigo. Nós vamos estar, então, adiando o sofrimento e não adiando a alegria de viver. Então, para isso é que nós precisamos ter enfrentamento de violência, melhores condições, ajudar a organização e estabilização das famílias, sim, o suporte financeiro, mobilidade. Então, tudo isso é uma questão essencial para uma população hoje que está vivendo dos 60 aos 80 com muita facilidade. E é interessante isso para as pessoas que são da política, né? Os candidatos e o pessoal, os advogados, o pessoal que orbita ali em torno das campanhas, perceber a necessidade. O que está sendo debatido aqui, nós estamos trazendo, assim, o Dr. Mauro é um especialista na área de direito do idoso, mas ele é um membro do Conselho Nacional do Direito da Pessoa Idosa, ele atua pela sociedade civil, ele atua na OAB Federal, na Comissão de Direito da Pessoa Idosa, trazendo aqui uma experiência. E você que está aí na ponta, desenvolvendo a política, é necessário refletir sobre essas coisas. Então, essa série de entrevistas que nós estamos trazendo aqui é justamente para apontar questões, eu não estou dizendo aqui questões de plataformas políticas, eu estou dizendo aqui que as eleições de 2020, elas estão sendo de uma maneira muito sui generis, no meio de uma pandemia, no meio das dificuldades que nós estamos vivendo, as primeiras eleições adiadas desde o processo de redemocratização no Brasil, nós não tivemos eleições adiadas, nós não temos lembrança de eleições adiadas depois da redemocratização. E nós, quer dizer, nós não tivemos eleições adiadas e nós estamos partindo para uma eleição. Então, você que atua lá na ponta como advogado ou como coordenador de campanha, ou você político, é importante atentar para essas coisas. Eu vou passar para o Dr. Mauro fazer as considerações finais, mas eu gostaria de dizer que vocês, se tiver comentários a respeito desse assunto, pode colocar os comentários aqui no canal, utilize os canais de acesso pelas redes sociais, as nossas redes sociais. O Dr. Mauro poderia também, né, suas considerações finais, falar sobre os canais de contato que as pessoas podem acessar, a da Abrax, a Associação Brasileira dos Cidadãos Sênior, que o senhor é o fundador, presidente. Então, para suas considerações finais, mas já tratando dessa forma, porque as pessoas vão se interessar por esse assunto e como elas entram em contato, como elas podem acessar o senhor e a Abrax, a associação em que ela pode apoiar sobre essas questões. Se um candidato quiser discutir com a Abrax, ele pode. Como é isso? Bom, a Abrax ela é uma associação que traz, né, como objetivo exatamente fomentar esse debate. Ele traz informações. A Abrax ela traz profissionais para debater, para informar, para instigar que essa população, que até há pouco tempo era invisível, tenha cada vez mais, seja mais protagonista na vida social. Nós estamos vendo que a população envelheceu, o Brasil também está passando por isso. Nós temos um cenário totalmente diferenciado, nós vamos precisar que as pessoas entrem na política com mais idade, trazendo as suas experiências. Nós vamos ter que ter políticos oferecendo plataformas políticas que envolvam políticas públicas para pessoas idosas, porque essa população é vulnerável, está na Constituição, inclusive, artigo 229, 230, que é a obrigação, o cuidado do idoso através da família, da sociedade e do Estado. Ou seja, o Estado em terceiro lugar. Então, sim, nós como sociedade, nós temos que cuidar da pessoa idosa. Sim. E a família também. Então, tudo isso é um contexto que deve fomentar para que eles busquem eleger pessoas que tenham olhar na política pública para a pessoa idosa. Cobrem das autoridades, cobrem situação mais adequada. E a Abrax, ela traz isso. Então, ela traz no campo da saúde, na educação, em práticas também para o bem-estar do idoso, né? Pode procurar. Vai ser sempre bem-vindo
o debate, se quiserem levantar. Nós já estávamos fazendo um trabalho como a Abrax através dos TREs, que são os Tribunais Regionais Eleitorais. Fale sobre isso. Isso, então nós fizemos um evento no ano passado, antes da pandemia, a gente queria ter feito em outros tribunais regionais também, mas o Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, e isso está no YouTube para quem quiser ver, fez um evento junto, instigado inclusive pela Abrax, que nós levamos o secretário nacional de idoso, desembargadores também, em que falamos exatamente sobre a condição da pessoa idosa para os pleitos aqui no Brasil. Porque além desse cenário que a gente precisa ter mais pleitos, né, em que se envolvam mais idosos, e assim como temos que ter mais propostas também de políticas públicas, né, nós temos que ter uma condição para que o idoso possa votar. Isso também foi discutido. Por exemplo, condições de segurança. A própria biometria, Narciso. Muitos idosos perdem a condição da biometria quando são mais velhos. Interessante. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser revista. E dar uma alternativa para o idoso. Não pode dizer, você não vota porque não tem biometria. Né? Muitos perdem a questão das digitais. Nós temos que ter mobilidade urbana segura e adequada na época. Nós temos que ter facilidade para eles acessarem as urnas. Nós temos que ter mais informação a respeito da utilização também da máquina e apoio. Nós temos que instigar a população idosa a manter. E por que nós temos que fazer isso? Porque praticar e estar num pleito, fazer parte, poder eleger os seus candidatos, isso faz parte da dignidade humana. Sim. Isso faz parte do envolvimento da pessoa como familiares, sociedade, Estado, para dar garantia para que esse idoso tenha preservado a sua dignidade humana, para que ele possa usar o máximo possível a sua condição civil e de cognição também, para que ele tenha a manifestação de vontade, não só nas eleições ou no campo civil, e o campo civil, no direito civil, processual, que seja, e leis esparsas, elas só vão ser alteradas se esse público sair da invisibilidade e for protegido por políticos que tenham visão da pessoa idosa e que garanta, então, a manifestação de vontade deles através dessas ações que começa tudo numa votação. O direito de votar. Ou seja, eles têm que ter o direito de votar, votar em pessoas que pensem por eles, para que as leis sejam adaptadas, para que eles tenham maior capacidade de manifestação da vontade, para que, enfim, seja dado aquilo que todo mundo fala e que se busca, dignidade da pessoa humana. Que é o que mais se almeja, né? Que mais se almeja, que já se fala desde a Declaração dos Direitos Humanos, Constituição de 88, Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso também. Então esse é o cenário. A Abrax tem Instagram, está nas redes sociais. É só colocar Abrax com CS no final, que é a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, com S. Então é Abrax, deve estar aqui depois embaixo na nossa... Aqui na descrição. Isso, na descrição. Instagram também, nós temos também um site, que é www.abrax.org.br. Né? Além disso, é bom que todos saibam também que é a atribuição do Ministério Público, de juízes de vários especiais também, em alguns lugares. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos o Conselho também do Idoso do Distrito Federal. Nós temos também comissões, nós temos a Central Judicial do Idoso, que é um trabalho do TJ, do Distrito Federal, e nós temos o Disque 100. O Disque 100 não é só para mulheres o Disque 100. Não, o Disque 100 é para exatamente denúncia de violência contra a pessoa idosa. E lá não é só denúncia, lá também o idoso que está querendo conversar, trocar alguma ideia, orientação, também pode ligar. Muito interessante. E todos os estados do Brasil, aonde você estiver nos assistindo, nós temos como recomendar também que procurem a Ordem dos Advogados do Brasil. Todas as nossas seccionais, na maioria, pelo menos esmagadora, tem uma comissão de defesa do direito da pessoa idosa. Então é procurar a OAB, procurar o Ministério Público também, que ele tem essa atribuição, procurar delegacias especiais também, que muitos estados têm, né? E procurar os conselhos municipais, que é onde eles devem começar o seu pleito, a sua participação, e participem, né? Participem com ideias, participem na vida, se animem a fazer parte como vereador, né? Como protagonista mesmo das políticas públicas.
É para isso que nós estamos à disposição. E nós temos aí sempre à disposição também, como advogados, em responder, ajudar quem precisar, né? Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, né? E torcer para que essas eleições envolvam também todos os idosos, que nós tenhamos mais candidatos idosos, tenhamos mais candidatos com propostas para políticas públicas dos idosos e que os idosos votem e exerçam o seu direito de votar, mesmo que tenham 70 ou mais. Muito bem. Nós estamos chegando ao fim e gostaríamos de dizer, por final, que esses debates, eles fomentam a orientação lá na ponta de quem vai participar da política. E entendendo de que candidatos, conforme o Dr. Mauro aqui coloca, lembre-se das políticas públicas para os vários contingentes populacionais das várias faixas etárias, mas nós vemos o aumento da população idosa. Então, essas eleições elas precisam focar também nesse público e que os idosos tenham a maior participação, uma efetiva participação no pleito eleitoral das eleições de 2020. Eu sou Narciso Fernandes. Estamos aqui debatendo as regras do jogo das eleições de 2020.